Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto de suma importância para nossas crianças e para isso eu tenho um convidado muito especial, Danilo Pereira. Meu nome é Laís Falador, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, e nós vamos conversar sobre a importância da atividade física para as crianças. Danilo, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Muito obrigado, Lai, pelo convite, né? Eu sou Danilo Pereira, eu sou médico do esporte e para quem ainda não ouviu falar sobre a especialidade, né? Eu deixo aqui um breve parênteses para fazer uma propaganda aqui Sim, do com meu canal, do certeza. meu conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu falo sobre a medicina esportiva. E toda vez que eu começo a falar sobre medicina esportiva, eu falo a mesma frase sempre. Exercício é remédio. É uma medicação que a gente precisa entender qual a dose, a frequência e a intensidade, né, ideais aí para cada uma das pessoas, e especificamente no assunto de hoje, sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos. Eu ia começar perguntando a importância da atividade física para o desenvolvimento cerebral, mas eu acho melhor a gente fazer uma abordagem mais ampla. Então, eu começo falando da importância da atividade física para as crianças. Perfeito, vamos lá. Pegando essa mensagem, exercício é remédio. Então, essa medicação, ela vai ter benefício para o contexto físico e para o contexto mental/cognitivo, certo? Parte física. Eu gosto sempre de fazer umas analogias, umas comparações. Nosso corpo é uma casa. E a casa dos nossos filhos está em crescimento. A gente está subindo, está fazendo uma construção. Então, você está subindo paredes. Essas paredes, elas são compostas basicamente por água, tijolo e cimento. Água é a água que seu filho bebe, o tijolo é a proteína que ele consome e o cimento é o carboidrato. Então, bota água no cimento, dá a liga, sobe o tijolo em cima do outro. É assim que os nossos filhos crescem e evoluem. Mas, para isso, você precisa ter o estímulo. Você precisa ter uma pessoa que vai colocar esse tijolo em cima do outro. E essa pessoa, esses pedreiros, a gente pode ter uma analogia de comparar como a IGF-1, insulina, hormônio de crescimento. Então, você consegue aumentar a quantidade desses pedreiros a partir do estímulo do exercício físico. Então, diferente da lógica, o exercício, ele não inibe, ao contrário, ele estimula o crescimento. A gente falando da parte física. E essa casa, a gente tem uma estrutura o que de fato sustenta, que são os pilares e as vigas. Os pilares e as vigas são os músculos. Então, se a gente consegue ter o exercício, a gente estimula fibras musculares. E para essa faixa que está em desenvolvimento, estímulos variados igual a benefícios variados. A gente não precisa ter uma especialização precoce, mas isso aí a gente vai começar daqui a pouco. Parte física, ok. Parte mental/cognitiva. A gente está com um computador em desenvolvimento, certo? E aí, quanto mais conexões, quanto mais informações você vai colocando, ofertando, a gente começa a ter habilidades diferentes sendo construídas. Pegando a analogia da casa, nessa casa você tem uma iluminação. Essa iluminação, você tem a caixa de transmissão, que é o nosso cérebro, e uma fiação. Então, é como se você começasse a ter novas conexões sendo instaladas entre os diferentes cômodos. E aí, essas conexões novas, né, a gente chama de neuroplasticidade, vem a partir do movimento, vem a partir da prática de exercício. Então, se a gente bota esses dois grandes ensinamentos, então a gente já começa a perceber que não é uma opção, mas sim uma necessidade, uma obrigatoriedade, só que não uma coisa imposta, uma coisa que a gente vai negociar e criar um ambiente positivo para os nossos filhos fazerem exercício. Sempre com ludicidade, né? Eu acho que quando a gente usa o lúdico, tudo fica mais fácil. A criança se interessa, né, por qualquer atividade física, desde que a gente esteja atento a tornar aquela atividade interessante para ela, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as recomendações de atividade física por faixa etária? Mas, beleza, vamos lá. A gente já tem números muito bem estabelecidos a partir de 12 anos. Então, assim, 12 anos, você já tem números de séries, número de repetições, percentuais de carga, que você pode colocar para o seu filho pensando no treinamento de força, treinamento de resistência e a parte aeróbica. Então, mais ou menos, para essa faixa etária a partir dos 12 anos, já vai para igual adulto. A gente coloca de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada ou alta intensidade, de moderada intensidade, perdão, e de 75 a 150 minutos por semana de alta intensidade. Isso intercalado com 2 sessões de treinamento resistido, que vai durar uma média ali de 60 minutos e que você faça o estímulo do corpo total. Falei a partir dos 12 anos. Então, menos dos 12 anos não tem estudos, não tem benefício?
Não. A partir de 6 meses, você já tem recomendação de você colocar atividades lúdicas. Você não precisa estruturar um cronograma de você vai fazer um número de séries, um número de repetições, você vai fazer movimento. A gente precisa entender que fazer atividade física, exercício físico, vai muito além do movimento. Por quê? Se a gente está colocando o nosso filho em uma musculação, em uma sessão de natação, por exemplo, aquela criança, ela vai estar com um pai, uma mãe ou um responsável, certo? E aquele momento é um momento de socialização. É um momento de aquele tempo de qualidade, né? Que a gente está, de fato, assim, tendo uma dedicação com os nossos filhos. Porque a nossa rotina, nosso dia a dia é tão corrido que a gente acaba não conseguindo aproveitar tanto essa evolução. E aí, se você coloca esse compromisso, né, de fazer exercício em um momento específico, a gente já começa a ter esse algo a mais. Então, fazer exercício, novamente, vai muito além de só pensar no movimento. Mas deixa eu só voltar para as faixas etárias. Então, a partir de 6 meses, a gente já tem recomendações de você ter esses estímulos, assim, de atividades lúdicas. Na faixa de 6 meses a 3 anos. De 3 anos a 6 anos, a gente já pode começar a fazer movimentos um pouco mais estruturados. Por exemplo, ensinar uma criança a fazer um agachamento, a fazer um burpee, que é um movimento que você coloca o peito ao solo e depois levanta e bate palma. É brincar de morto-vivo. Por exemplo, a parte lúdica. Se você brinca de morto-vivo, você está fazendo agachamento. Aí vem a habilidade do profissional da educação física que está acompanhando. Então, de 3 anos a 6 anos, você já tem essa possibilidade de estruturar exercício. De 6 anos a 12 anos, a gente está em uma fase de transição. Nós temos umas diferenças de evoluções, né? Idade cronológica, idade biológica, começa aqui dali dos 10 para os 12 anos, as meninas já têm uma evolução um pouco mais acelerada, os meninos um pouco mais tardio. Então, aqui a gente já começa a precisar individualizar um pouco mais a depender dessa velocidade de desenvolvimento. E aí, a depender disso, você pode jogar um pouquinho mais próximo dos 12 anos ou deixar um pouquinho mais próximo daqueles 6 anos. Eu sempre falo também em relação a evitar excessos. E aí, para que a gente evite essa especialização precoce, eu preciso de atividades diversas. Você não vai colocar uma criança em uma atividade única isolada. Novamente, estímulos variados igual a benefícios variados. Então, quanto mais diferentes modalidades os nossos filhos tiverem a experiência, melhor para você desenvolver. Tanto a parte muscular, tanto a parte neuromuscular. A gente está falando de questão de tendão, de osso, enfim, os benefícios eles são mais prolongados. E para que a gente evite isso, uma informação muito simples. Não treine mais horas por semana que a idade do seu filho. Ou seja, se seu filho tem 7 anos, o número total de horas praticadas de um exercício vai ser de 7 horas por semana. Agora você falou isso, me chamou a atenção, porque eu me lembrei de Estela fazendo ginástica, né? Que ela faz ginástica rítmica. E aí, muitas vezes, o pai pode olhar aquilo e falar, mas tô pagando pra minha filha ficar ali pulando, correndo. E é isso que você falou, né? O movimento, nessa idade que ela tá, minha filha tem 4 anos, é menos estruturado, então, né? Então, eles têm realmente essa liberdade para usar mais a brincadeira do que ensinar movimentos estruturados em si, né? Perfeito. Aí, quando a gente ultrapassa aquela linha dos 6 anos, a gente pode começar a colocar um foco, um direcionamento, até porque a questão da atenção mesmo da criança, né, da capacidade cognitiva mesmo, ela vai já tendo uma melhor maturidade nessa zona. Da disciplina também, Justo. né? Você já falou um pouco, mas vamos aprofundar um pouco mais. Qual a relação da atividade física com o desenvolvimento cognitivo? Massa, vamos lá. A gente vai ter essa maior conexão entre os neurônios, certo? Estímulos variados igual a benefícios variados. A gente precisa ter isso em mente. E quando a gente começa a ter esse estímulo motor, você começa o músculo, ele é um órgão endócrino. O órgão endócrino, ele libera hormônios. E esses hormônios, eles têm ações não somente local, tem ações que a gente chama de sistêmicas. Então, cai na corrente sanguínea e vai para os diversos órgãos. E um deles é o cérebro. Um desses hormônios a gente chama de irisina. E essa irisina, ela começa a alimentar melhor os neurônios. Porque, da mesma forma,
por que a gente evolui, por que a gente progride quando você está fazendo exercício de maneira regular? Um dos benefícios, um dos pontos, né, é que você aumenta a vascularização. Então, se chega mais sangue, chega mais oxigênio, chega mais nutriente, você tem um melhor rendimento. A mesma coisa acontece no nosso cérebro. Então, você aumenta a vascularização dos seus neurônios. O nosso cérebro, ele consome 20% da nossa energia ao longo do dia. Então, quando você que está aí, por diversos motivos, né, sem fazer exercício, a gente chama isso de sedentarismo, muitas vezes as pessoas têm queixa de baixa energia, de indisposição. É justamente desses motivos, né? A gente pode ter essa explicação fisiológica. Você tem uma menor oferta do que deveria de oxigênio, de nutriente para o seu cérebro, que consome novamente 20% de sua energia total. Se você otimiza isso, então você está ofertando mais energia, você está melhorando a sua capacidade cognitiva. Existem estudos mostrando que quando você faz movimento, a captação de energia, ela aumenta. Tem umas imagens que são muito interessantes. Você faz um PET scan, né? Que é isso que é esse exame. Que você vê a capacidade de absorver a energia no nosso cérebro. Quando você fica sentado, a zona, ela fica fria. Fica ali verde, barra azul. Uma pessoa que se movimente, e aí é qualquer movimento, tá? Não precisa ser uma coisa estruturada, não. Movimento que gere contração muscular. 15 minutos, a zona, ela fica vermelha barra roxa. Então, você já tem uma elevação nessa captação de energia. E aí, se você está ofertando mais energia, esse órgão, ele aumenta a capacidade de armazenar informações. A gente, um segundo ponto, né? Falei da parte hormonal. A gente tem parte de neurotransmissores. Para que a gente consiga, né, armazenar a memória, a gente precisa ter disparos de corrente elétrica. E esses disparos de corrente elétrica, a gente tem uma velocidade. Se você consegue disparar mais coisas, você também aumenta a sua capacidade de armazenar informações. E aí o movimento faz isso. Então você tem mais descargas elétricas acontecendo. As pessoas às vezes comentam, né, de rede social, tô endorfinado, treino tá pago, né? E uma desses neurotransmissores é de fato a endorfina. A gente pode citar também a serotonina e dopamina, que são relações com bem-estar, prazer. E assim, é uma coisa muito simples. Se você olha para você, para o seu corpo, para a sua percepção de qualidade de vida, se você está feliz, a sua capacidade de estudar, de se concentrar fica melhor. Se você tem uma sensação de que você está relaxado, com bem-estar, você vai armazenar melhor suas informações. Você vai ter uma maior capacidade de ficar sentado aqui e ficar lendo as coisas. Então, a gente tem uma coisa que vai pulverizar por diversos outros benefícios. Ótimo. Você mencionou o sedentarismo. Então, eu queria saber assim, quais são os riscos do sedentarismo infantil a curto e a longo prazo. Perfeito. Olha, da mesma forma que exercício é remédio, a falta dessa medicação remete a uma doença. E existe uma associação que a gente chama de tempo-resposta. Quanto maior o tempo, o contato com uma doença, maior também será a sua resposta, maior também será a gravidade. E existem hoje, né, já crianças, adolescentes, com doenças que antes eram exclusivas de adultos, como obesidade, hipertensão, diabetes do tipo 2. A gente tem aquela diabetes que é mais característica da criança, que é do tipo 1, que é uma doença autoimune. Mas a gente hoje tem jovens, adolescentes, com o diabetes tipo 2, típico do adulto mesmo, de ser sedentário, de ter mais massa de gordura do que deveria, de ter uma resistência da insulina, e isso tudo tem efeito, impacto cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, crianças sobre risco de desenvolver uma coisa que a gente chama de síndrome coronariana aguda, que seriam os infartos, que é uma coisa assim, impensável, imaginável quando a gente era criança, né? Não me lembro, não me recordo de uma notícia assim, de que uma criança infartou. Mas tem. Bom, existem diversos tipos de causas associadas ao infarto, mas hoje você tem, sim, relatos associando isso ao estilo de vida, né? Sim. Então, é uma demanda urgente que a gente, de fato, modifique esses hábitos, esse estilo de vida. E tem um impacto de rede social, que a gente não pode deixar de falar, né? Questão de, por exemplo, a segurança pública. Na nossa infância, a gente corria na rua, né? Jogava bola, pulava muro, né? Pegava... Quando eu morava, tinha... Meu vizinho
tinha um pé de jambo. A gente subia no pé, pegava o jambo. Criança não faz isso mais hoje em dia, né? Eu tenho um amigo que é pediatra, ele trabalha em pronto-socorro, a mãe dele também é pediatra. Aí eles ficam comparando. Não tem criança com o braço quebrado. Não que eu queira que a criança quebre o braço, mas é o contexto que gera isso, né? A criança, quando tinha esse movimento, pode se sujeitar a algumas lesões, mas você não tem mais essa lesão ortopédica por conta que os guris não estão fazendo movimento. Os problemas hoje são outros, né? Justamente. E as consequências são inúmeras, porque hoje, como as crianças não têm mais essa oportunidade de brincar na rua, de correr, pega-pega, enfim, carrinho, skate, elas acabam ficando muito mais dentro de casa, consequentemente, muito mais em frente às telas, né? E aí isso é um círculo vicioso ali. Quando você vê, a criança não se movimenta, passa muito tempo sentada, muito tempo olhando para imagens hiperestimulantes, o que acaba atrapalhando aí, você vê, um conjunto que atrapalha o desenvolvimento cognitivo e também o físico, né? Isso está relacionado com esse sistema de recompensa. Um dos neurotransmissores que eu citei, que é a dopamina, que a gente faz as coisas em busca de prazer, de satisfação. E essa dopamina, né, que está sendo liberada em relação às telas, acaba limitando o gostar de fazer o movimento, de gostar de fazer o exercício. Porque a gente tem que ensinar a criança o real motivo daquela brincadeira, daquele exercício, daquela coisa estar estruturada, né? E assim, para quem gosta de fazer exercício, para quem já construiu esse hábito, essa liberação de dopamina acaba sendo uma necessidade. Da mesma forma que, por exemplo, quem tem vício em telas tem a necessidade de ter o consumo, de ter o contato daquela coisa. Só que assim, o caminho é o mesmo, mas os resultados são totalmente diferentes, né? Agora vamos falar sobre os benefícios, né? Como os exercícios físicos contribuem para o bem-estar emocional que você falou. E até o desenvolvimento mesmo dessa criança nesse sentido, né? Dela estar bem emocionalmente, dela ter inteligência, porque a gente se preocupa muito com a inteligência cognitiva das crianças, né? E eu bato muito nessa tecla, que a preocupação deve ser tão grande quanto na inteligência emocional. Maravilha. Né? A gente está criando seres humanos que vão precisar disso mais pra frente, gente. Hoje a gente vê muito adulto perdendo isso, porque a gente acaba não se dedicando a esse autodesenvolvimento, né? Então, a gente precisa fazer isso conosco e com as nossas crianças, né? Essa capacidade de lidar com frustrações, né? Inteligência emocional, inteligência comportamental. Tem estudos, principalmente da área da psiquiatria, que são bem evoluídos nisso, né? E tem um que eu li que eu achei muito curioso. Grandes líderes mundiais, por exemplo, Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin, se você analisar o histórico deles, tem uma associação muito forte com prática de exercício, desde toda a infância. E existem estudos mostrando isso, que pessoas que têm mais contato com o exercício, veja a postura que eles têm ao falar. Então as pessoas elas ficam mais confiantes naquilo que sabem, na forma de se expressar, melhoram sua comunicação. E isso tudo vai ter impacto em quê? No trabalho. Ela vai conseguir melhores cargos. E aí, se você tem melhores cargos, vai conseguir ter mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro, você tem uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, a roda, ela gira de uma maneira para um lado positivo. E isso tudo tem uma relação direta com prática de exercício, prática de movimento. Aquela ideia das construções daquela rede de fiação não é só para você armazenar informações, não. Mas, de fato, tem essa capacidade de lidar com as frustrações, essa capacidade de você ter uma melhor habilidade de comunicação, a postura ao falar, a postura ao se comunicar. As pessoas elas ficam mais confiantes. É como se eu sou mais firme, eu aguento mais, entre aspas, tomar porrada, né, da vida. Melhora de autoestima também, né? De uma forma geral. Falar uma experiência pessoal aqui para te fazer uma pergunta. Existem crianças que têm uma necessidade de movimento maior do que outras crianças, né? E até é outro ponto para se conversar futuramente de vários diagnósticos precoces que vêm sendo feitos atualmente, porque a criança se movimenta. Então é aquilo que a gente estava conversando também, né? No passado elas tinham essa liberdade de se movimentar e hoje muitas vezes elas são podadas. Estela, logo pouco tempo depois que ela entrou na escola, a gente recebeu esse feedback das professoras, né, que ela tinha a maior dificuldade de ficar sentada para fazer as atividades. E aquilo ali acendeu um sinalzinho de alerta. Em um primeiro momento não me preocupou muito, porque era muita novidade para ela, né? Ela estava começando a frequentar a escola, então eu não fiquei tão preocupada. Quando isso persistiu, eu fiquei mais atenta.
E aí, nesse momento, conversando com a coordenadora da escola, nós chegamos ali a uma conclusão de que Estela talvez estivesse precisando se movimentar mais fora da escola. Por quê? Quando ela chegava na escola, era como se ela quisesse soltar toda a energia que ela tinha. Então, ela queria subir em tudo, ela queria correr, ela queria brincar, ela não queria sentar para fazer atividade. E aí foi quando eu procurei colocar ela em uma atividade física que eu já sentia que era a atividade mais apropriada para ela, porque ela ia se movimentar muito. Ela ia fazer o que ela gostava de fazer: correr, pular, se pendurar nas coisas. Então, a gente colocou ela na ginástica na época, a gente começou pela ginástica artística. E foi assim, dito certo. Hoje, conversando com as professoras, as professoras desse ano são diferentes daquela época, né? E quando eu converso, e aí, Estalinha tá conseguindo sentar? Elas me olham com a cara assim, tá. Lógico. Como assim? Não está? Aí eu fiquei surpresa positivamente de saber que realmente era isso que faltava, né? Era o movimento. Então eu te pergunto, quais sinais podem indicar que aquela criança, que determinada criança está sofrendo os efeitos da falta do movimento? Pronto, aí a gente pode abordar os dois extremos, tanto a falta quanto o excesso de estímulo, né? Aquela criança que você vê que tem uma baixa energia, baixa disposição, que não tem uma boa evolução da parte motora, você já começa será que eu estou colocando movimento suficiente para isso? E vem o outro extremo, né? Que é quando você tem o excesso desse movimento, né? Aquela hiperatividade. E aí existem hiperdiagnósticos sendo feitos de 2 pontos, né? Do autismo e do TDAH. Inclusive, tem termos associados, que é o autismo digital, e esse TDAH também associado ao ponto de telas. E a gente vê o cenário, né? O ambiente. Você está na tela, você está parado. Só que o nosso corpo, ele foi feito para ter o movimento. Tem uma historinha que eu acho interessante. Somos Homo sapiens. O Homo sapiens, ele existe há 300 mil anos. Se a gente for pensar em 300 mil anos, a gente tem um processo de seleção natural acontecendo ao longo desse tempo. A forma como a gente vive nessa tecnologia de hiperinformação, de muito acesso a telas, tem mais ou menos 20, 30 anos. Então, 30 anos para um total de 300 mil anos é nada. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para estar aqui nesses 30 anos, né? A gente foi desenvolvendo, nós somos caçadores, coletores. Nós somos nômades que atualmente ficamos fixos, né? E essa fixação em um local, que são as nossas casas, nossas residências, acabam limitando o nosso movimento. Então, a gente, para ter um efeito de corrigir essa falha, a gente precisa jogar mais esse movimento em alguns outros momentos, em atividades que gerem essa necessidade. Então, esses extremos. Você tem uma criança que, com muita apatia, ou uma criança com excesso de energia, começa a chamar a atenção. Será que eu estou colocando movimento suficiente para o meu filho? Então, esses extremos a gente poderia pontuar aqui nesse momento. Inclusive, eu tinha uma pergunta sobre isso, já que você já introduziu o assunto. Quais atividades são mais recomendadas para cada perfil? Tem crianças que são mais tímidas, tem crianças que são mais sociáveis, mais enérgicas. Massa, eu adoro essa pergunta, porque assim, as pessoas sempre querem saber qual é o melhor. Só que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. É muito difícil você colocar uma coisa que vai servir para as 8 bilhões de pessoas. Então, vou voltar para aquele ponto. Estímulos variados igual a benefícios variados. O melhor é aquilo que as crianças vão fazer pelo máximo de tempo que elas consigam e que gere uma melhor sensação de prazer. Então, não existe uma coisa que é superior à outra. O que é superior é o seguinte, quão bem eu vou estar, quão bem o meu filho vai estar durante a sessão de natação, do GR, do futebol, de arte marcial, da corrida, de academia, musculação. Novamente, né? É um grande mito você achar que o treinamento de força, o treinamento de resistência vai inibir. Ao contrário, estimula o crescimento. O que é que a gente tem que entender? Evitar a especialização precoce. Não é simplesmente jogar uma barra com carga nas costas. Você pode ensinar a criança a fazer um agachamento livre, colocar elástico, colocar teraband, fazer isometria. Isso tudo é treinamento de resistência. E isso tudo é movimento. E o movimento vai trazer todos esses benefícios que a gente já conversou até agora. Joia. E como incentivar a atividade física de forma natural e prazerosa? Eu tenho quase 2.500 pacientes atendidos. E eu tenho um percentual de muito orgulho. 100% dos meus pacientes fazem exercício físico. 100%.
Isso é muito difícil de você encontrar na sociedade. Obviamente, existe um filtro, né, que nem todo mundo chega até o médico do esporte. Mas um paciente quebrou essa estatística, que é um menino de 12 anos. E aí, a história do ambiente familiar. Ele é filho de pais separados, o pai, ele é ausente, e a mãe, ela tem cuidados com a avó, no caso, a mãe dela, né? Uhum. Que teve um AVC, tem uma doença de Alzheimer um pouco mais avançada, enfim. E acabou deixando a criação do filho um pouco de lado. E ela notou, né, que o menino estava com excesso no tempo de telas, começando a ganhar peso, com dificuldade de comunicação, dificuldade de socializar, e ela chegou até mim. Chegou até mim com uma tentativa, me ajude, por favor. Só que esse me ajude, por favor, tinha uma tentativa de cuida do meu filho para mim. Sim. E aí o menino mandou uma frase que foi assim, foi uma rasteira. Foi o seguinte: mãe, se fazer exercício, se melhorar a comida é tão bom, por que você não faz? Eita. Então, aquele ponto, aquele momento, assim, desarmou totalmente a mãe. E aí eu falei, exatamente, por que você não tá fazendo? E aí volta não, a gente pode começar a puxar um gancho de, novamente, aquela neuroplasticidade, os neurônios espelhos, que é o seguinte, para que a criança, para que o adolescente faça, ela precisa estar inserida em um ambiente que proporcione isso. Então, não adianta aquele negócio, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, é o recomende e execute. Aquilo que a gente está querendo propor para os nossos filhos, a gente tem que ser o primeiro a fazer. Tem que ser o primeiro a fazer. Então, não adianta você querer que seu filho coma fruta, se você não come fruta, se você não oferece bons alimentos para o seu filho. Ele vai querer fazer aquilo que os pais estão fazendo. Então, temos que ser os primeiros a fazer. E aí a gente precisa revisar qual o real motivo da gente fazer exercício, qual o real propósito que a gente tem. Eu tenho uma meta de vida, que é o seguinte, meu pai conseguiu viver para mim por 19 anos, e a partir do momento que eu fui pai, eu fiz uma promessa em segredo, mas não tão segredo, para minha filha e agora para o meu filho. Eu vou viver para eles, mais do que o meu pai conseguiu viver. Vai me fazer chorar. Exatamente. Mais do que meu pai conseguiu viver para mim. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer exercício, preciso cuidar da minha saúde, da minha alimentação, cuidar da minha higiene do sono, porque assim, eu sei o impacto que isso faz. E aí, naturalmente, os meus filhos... Eu tava treinando hoje antes de vir pra cá. Meu filho tem 10 meses. Ele já tava engatinhando, querendo vir pra academia, que eu montei uma academia em casa. E aí, ele já tá querendo fazer alguma coisa. Uhum. Pegar um brinquedo, uma coisa e jogar pra cima, porque eu gosto de jogar peso, né? Aí ele fica jogando peso pra cima, assim, os brinquedos pra cima, entendeu? Ele já tá naquele reflexo. Então, não adianta nada você querer que seu filho faça exercício se você não faz. Não adianta nada você querer que seu filho coma melhor se você não come. Modulação é o segredo. Eu bato muito nessa tecla quando eu falo com as pessoas que me assistem. E exatamente o que você falou. Não adianta falar e não fazer. Eu nunca tive persistência em fazer atividade física. Nem pelo físico. Nunca foi uma necessidade minha, algo que me motivasse. Depois de Stella, eu quero fazer. Pelo mesmo motivo que você falou. Porque eu quero viver mais. Eu quero viver bem. E eu quero que ela se espelhe em mim. Aí você falou desse seu paciente, né? E eu me lembrei que esses dias mesmo, ela virou pra mim e falou: mamãe, por que você fica do celular o tempo todo? E eu não posso, eu só posso assistir televisão dia de domingo. Me quebrou de um jeito que quem me acompanha há muito tempo vê que eu tô aparecendo mais, ou tô aparecendo menos nas redes sociais. Porque isso mexeu de um jeito comigo que, assim, me desestruturou completamente. Eu falei, o que eu tô fazendo? Justamente. Então aí eu comecei Hoje as redes sociais funcionam também como um trabalho pra mim, né? Então, assim, eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Enquanto eu não encontro, eu tirei meu celular de perto de mim quando eu tô com ela e eu deixei um livro. Se eu não estiver fazendo nada com ela, eu tô lendo. Porque é o maior exemplo que eu dou pra ela. Então, o livro fica sempre ali. E se eu não estou brincando com ela, eu tô lendo. Então, o exemplo que ela vai ter é que se eu não estiver inteiramente com ela naquele momento, se ela estiver brincando sozinha, eu vou estar fazendo uma coisa que eu incentivo ela a fazer. Então, é esse o segredo. Você tem que incentivar através do exemplo. Não tem melhor inspiração do que você, pai, do que você, mãe. Façamos o que a gente quer que nossos filhos façam. Não adianta falar para eles fazerem. Como é aquela frase que falam, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não existe isso, gente. Isso não existe. E eu tô falando neurocientificamente. Não existe, porque a criança aprende vendo. Ela aprende muito mais vendo do que ouvindo, né? Então, sejamos exemplos.
Como lidar com crianças que são resistentes à atividade física? Aquelas crianças que a gente incentiva, mas elas não querem. E hoje isso é muito comum. Principalmente por conta do maior acesso, da facilidade de acesso a telas, né? As crianças não querem, elas ficam antissociais, elas comem mais, elas querem ficar mais sentadas na frente da televisão. Como é que a gente pode lidar? Olha, nesse ponto, eu vejo que tem que haver uma maior interação, ambiente, casa e escola. Eu falo de maneira recorrente, eu tenho 2 grandes sonhos. Um deles é que é o seguinte, que o exercício ele seja ensinado nas escolas e não simplesmente que seja um horário recreativo. Por exemplo, a gente aprende português, a gente aprende matemática, a gente deveria aprender o que é exercício físico, o que é exercício aeróbico, o que é exercício resistido. Por quê? Quando a gente tem educação, quando a gente entende os efeitos que aquele negócio faz no nosso corpo, a chance da gente fazer, ela aumenta. A nossa adesão, ela aumenta. Então, essa interação casa-escola agiria positivamente nesse cenário e voltando para aquela base, né? Para que a criança ela desenvolva essa resistência, existiu certamente um adulto que também tem alguma resistência. Então a gente precisa mudar esse ambiente em casa também. E se a criança ela é educada, ela é orientada, ela muda o ambiente familiar. Se o guri, ele começa a aprender o que é comida de boa qualidade, ele vai querer começar a conversar, a convencer os pais a comer de melhor qualidade. Se a criança, o adolescente, ele começa a entender os reais benefícios do exercício físico na escola, casa, enfim, é uma referência contra referência, né? Você vai e volta, é uma via de mão dupla. Ele vai mudar o ambiente familiar. Então, essa resistência seria modificada com essa junção, casa-escola. Ótimo. E você falou isso agora e me veio à mente que nossos filhos são um convite. Eles, por si só, já são um convite, né? Pra gente mudar de vida. Seja porque eles nasceram e a gente quer conviver cada vez mais com eles, como nós falamos já, ou porque eles nos ensinam, eles trazem ensinamentos deles, ou que já vêm deles, ou que eles aprendem em outros lugares. Então aí a gente precisa estar atento e vigilante para enxergar aquele convite e querer fazer a mudança, né? Para que a gente possa melhorar de vida de uma forma ampla, né? Porque a gente pode melhorar de vida tanto desacelerando, estando mais presente, quanto praticando atividade física, lendo mais, como eu falei aqui. São inúmeros convites, né? A gente só precisa aceitar. Perfeito. Giovana também já me ensinou algumas grandes coisas. Giovana, minha filha, eu tenho 2 filhos, Giovana e Leonardo, e ela tem 6 anos. E eu já notei alguma coisa nela. Eu sempre estimulo para que a gente fique fazendo brincadeira, para que a gente fique fazendo movimento. Mas quando eu começo a ficar mais no celular ao lado dela, ela começa a me pedir, papai, eu posso assistir televisão? É impressionante, assim. Se eu pego na tela, se eu pego no celular, ela também quer fazer a mesma coisa. E aí eu já começo a me policiar. Então hoje, quando eu tô no quarto com ela, o celular não entra no quarto. Então, são pequenas mudanças que a gente vai começando a forçar essa mudança de comportamento. Né, que a gente também começa a ficar dependente desse negócio aqui. Eu trabalho também com rede social, mas precisamos dosar esse tempo para que a gente viva fora das telas também, né? Uhum. E para isso a gente precisa ter consciência, tá? Se a gente não tiver consciência do nosso consumo, nenhuma mudança é feita. A gente precisa olhar para dentro e ver realmente o que é que precisa ser modificado para que a gente possa realmente fazer parte da vida dos nossos filhos por inteiro, né? Bom, tem muito papo ainda, esse primeiro papo já foi muito bom. E eu já convido vocês para assistir o próximo episódio, que nós vamos conversar sobre a importância da atividade física para os pais. Que a gente se preocupa muito com o bem-estar da criança, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo funciona junto, né? Então, se a gente tá ali, como nós falamos já nesse episódio aqui, dando o exemplo, nós estamos incentivando os nossos filhos e também fazendo um bem enorme para nós mesmos, né? Então, Danilo, obrigada por esse primeiro bate-papo. E daqui a pouco a gente tá de volta para falar sobre esse outro assunto, tá bom? Um beijo, obrigada, espero que vocês tenham gostado e que me acompanhem no próximo vídeo.